Então, primeiro que imaginar o que você ficar cego. O mundo desaba, acho que de uma hora para outra. Uma bolinha de 24 milímetros de diâmetro, que pesa só 7 gramas, te dá 90% de todo contato com o mundo exterior. Para você ter a sensação de alguém que não enxerga, basta você fechar os olhos e tentar andar num lugar que você desconhece. Agora você me pergunta, o que é restituir a visão do paciente? Não tem preço. É felicidade, porque é uma coisa que eu não tinha e agora eu posso ter de novo. A gente fala, é a janela da alma, né? Através do olho a gente consegue ver muita coisa. As pessoas cegas porque não têm acesso a óculos. Existe muito isso. Essa Brasil. tragédia, né? É uma tragédia. É uma tragédia. É um absurdo, é uma coisa que envergonha o Brasil. Os dois principais aspectos que a gente tem que encarar em relação à visão no Brasil são, primeiro, telemedicina e oftalmologia é fundamental. E segundo, nós temos que disponibilizar os óculos para a população. Mas agora com o óculos ficou muito, muito bom. O que você gosta de ver no mundo? O que no mundo é bonito? A sua pergunta é, se eu fosse cego E aí? e eu voltasse a enxergar. É. O bonito é viver. A coisa mais linda do mundo é você poder estar vivo. Agora, você voltar a enxergar, claro, de novo, é um tipo de renascimento. Você renasce. A espécie humana não existiria se não tivesse visão. Você não conseguiria procurar seus alimentos, você não conseguiria fugir dos predadores, você não conseguiria achar sua parceira para procriar. O olho, com essa estrutura que chama, é um prolongamento do cérebro, ele tem todas as funções necessárias para você comunicar-se com o mundo exterior de uma forma e dá 2 olhos para você. Mãe natureza sabe, ela fala, é tão importante que eu não posso dar um só. O olho tem seu coração próprio, tem seu rim próprio. Ele tem que ser transparente, não é como os outros órgãos que têm todos vasos, porque se eu tiver um vaso passando na minha frente, eu não vou enxergar. Ele é embebido com solução de nutrientes. Ele tem uma córnea, a córnea corresponde mais ou menos ao vidro do relógio. Depois, atrás do vidro, você tem o mostrador, que seria a íris, o colorido. E no mostrador um buraquinho que é a pupila, por onde entra a luz. Conforme a luz, você põe mais luz para mim, a pupila fecha para proteger meu olho. No escuro ela abre para entrar mais luz, em frações de segundo. A córnea, que é esse vidro, tem 44 graus. Você imagina meu óculos que está aqui, veja a espessura, ele tem 1,5 graus. A córnea tem 44 graus e tem meio milímetro de espessura e é transparente. Ela foca a imagem, depois passa pelo cristalino, que é uma outra lente que agora dá um ajuste de foco em frações de segundo. Eu estou olhando para você, ele foca em você, olha para lá, foca para lá. Com a sua pupila não está dilatada, você não vai sentir tanta. Só um pouquinho menos. A cegueira, ela pode ser reversível ou irreversível. No Brasil, estima-se que tem 1.300.000 pessoas cegas e 4.300.000 deficientes visuais. Por incrível que pareça, as principais causas de cegueira reversível no Brasil, falta de óculos e catarata, condições facilmente contornáveis. A cegueira é definida quando a visão da pessoa é menor ou igual a 2400. No melhor olho. O que significa isso? A gente usa a escala de Snellen, que traduz isso para o mundo real para você. 20 é 20 pés, ou 6 metros mais ou menos. Então, 400 pés. Ele consegue ver somente a 6 metros o que uma pessoa normal vê a 120 metros. Ou um campo de visão, por exemplo, meu campo de visão é tudo isso. Eu vejo aqui a minha mão, vejo aqui. Que eu posso ter uma visão perfeita
100% de visão central, mas não consigo ver nada ao lado. Eu sou cego, eu não consigo andar. Então isso é cegueira legal. Então isso é padronizado mundialmente, entendeu? Legal. Legal porque, exatamente, que é o considerado na lei, que para atestados, para qualquer benefício, normalmente a gente usa a cegueira legal como um corte. Logicamente que para cada indivíduo isso pode variar de acordo com a necessidade. Mas é muito simples, né? Para você ter a sensação de alguém que não enxerga, basta você fechar os olhos e tentar andar num lugar que você desconhece, e dali a pouco abrir nem que seja parcialmente um dos olhos e ver a diferença na sua vida. Vendo isso, pensando nisso, é que motiva realmente a sempre estar buscando cada vez mais. Quando você fala, por exemplo, em visão e transplante, existe transplante para quê? O transplante é o transplante de córnea. 3% dos casos de cegueira são causados pela córnea e são reversíveis essa cegueira. Não é a principal causa, não está entre as principais causas, e aí foi um dos grandes avanços da oftalmologia recente. E obviamente precisa do doador. Precisa do doador. Esse é o nosso grande problema. Como em outros órgãos, né? Como outro órgão. O brasileiro não tem a cultura de doar. Olá, bom dia. Oi, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tatiane, meu nome é Dislaine, eu sou enfermeira, vou fazer umas perguntas para você, tá bom? Tá sim. Confirma para mim o seu nome completo, por gentileza. É Tatiane Angeline Fernandes. Então agora é só aguardar, a gente vai encaminhar você para o centro cirúrgico logo após, tá bom? Tá certo. Nós estamos aqui no Banco de Olhos de Sorocaba, né, na unidade Sorocaba, que fica dentro do Hospital Oftalmológico de Sorocaba. É um banco de olhos atualmente considerado um dos maiores bancos de olhos do mundo, né? Da América Latina, com certeza, o primeiro. E o banco de olhos é o local onde a gente faz a busca ativa de potenciais doadores para tecido ocular humano, captação, preservação, quer dizer, toda a logística desse processo tão importante que vai realmente culminar, né, com a realização de um transplante de córnea. Banco de Olhos de Sorocaba. BOS. BOS hoje representa não só a atividade de banco de olhos, mas um hospital especializado em oftalmologia. Hoje nós somos a principal referência no país nessa área de transplante de córnea e também em outras áreas da oftalmologia. Tudo isso nasceu do banco de olhos. Né? Temos aqui hoje 3 prédios que envolvem aí mais de 30 mil atendimentos por mês. O processo de doação e de captação de córneas, na verdade, ele se inicia com a doação em si. E isso é algo que a gente sempre frisa muito, a importância do ato de doar. No Brasil, a doação ela só é efetivada com autorização da família. Então, por mais que eu manifeste meu interesse em vida, se quando eu for a óbito meu familiar não fizer essa autorização formalmente, eu não vou ter os meus órgãos, os meus tecidos doados. Então, a gente trabalha muito em campanhas nesse sentido, principalmente aqui no interior. Eu moro na cidade de Guatipé. Eu vim para Sorocaba, para o hospital, para fazer o transplante de córnea, porque eu tenho ceratocônio na córnea. As doenças que acometem a córnea, que podem levar a transplante de córnea ou podem levar a uma cegueira reversível, a gente tem várias causas. No Brasil, antigamente, a principal causa era ceratocone. A ceratocone, ela deixa a córnea do olho em formato de cone, o que dificulta a visão e causa astigmatismo, o que embaça a visão. Aí a gente não consegue enxergar bem. A córnea é uma lente que a gente tem, que a gente faz uma analogia com o vidro do relógio. Então, se a tampa do relógio está transparente, você consegue ver o que o motor está funcionando. O nosso motor seria a retina e o nervo óptico. Mas se eu tenho sem tampa ou uma tampa riscada, eu não consigo enxergar. Então, a córnea é isso, seria a tampa do relógio. Os pacientes eles se inscrevem no aplicativo do hospital. Através dessa inscrição a gente liga ou manda mensagem para fazer a triagem da telemedicina.
Aí esses pacientes, eles passam nessa triagem. Depois dessa triagem, eles são encaminhados para vir fazer a consulta aqui presencial. Aí eu vim aqui, eu fiz exames para comprovar que eu precisava realmente do transplante de córnea. Se for indicado realmente o transplante, daí é o setor mesmo que coloca na fila do estado de São Paulo. Aí a gente recebe essas ofertas, né, de córnea, que é diária, né? E a gente entra em contato com o paciente. Aí quando a gente liga, nossa, é uma felicidade. Tem uns que choram, tem uns que nem entendem o que a gente falou. Daqui a pouco liga de novo, eu estava muito emocionada. Você pode passar para mim de novo as orientações? É muito gratificante essa parte que a gente faz aqui. Aqui eu tô vindo pelo SUS, tudo. O tratamento inteiro. O médico, a cirurgia, o transporte da minha cidade, pela prefeitura, tudo pelo SUS. Nós somos uma entidade filantrópica, né? Então, por uma córnea, nada se paga, nada se recebe. Esse era o lema. Então, tudo era custeado pela instituição, com a ajuda de doações e de voluntários. A partir de 2000, que houve a criação do Sistema Nacional de Transplante, o SUS passou a financiar todo o nosso trabalho. Eu acho que se a família deixou fazer a doação, eu acho isso muito legal, porque pode ajudar não só na vida de outras pessoas, né? No caso aqui, na minha visão, mas em vários outros fatores, pode ajudar a salvar a vida de pessoas, né? Eu acho isso muito legal. Você não tem a menor ideia de quem é o seu doador, né? Essa captação, ela é feita aí sim, né, após uma avaliação do corpo do doador. E aí, nesse momento, também colhe-se sangue do doador para provas sorológicas. Então, a gente precisa testar se aquele doador teve contato com algum tipo de doença que eventualmente possa ser transmitida, né, pelo transplante de córnea, pela doação de córneas. Finalizando esse processo, retira o globo, né, na verdade, o globo ocular. Quando a gente fala em córnea, na verdade, não é só a córnea que a gente pode utilizar, a gente pode usar a parte branca, que é a esclera, que reveste o globo por fora. A gente vai tirar aí sim a córnea desse globo e a gente vai colocar no meio, que é um líquido, é um frasquinho líquido, que você vai ter ali alguns nutrientes e antibióticos que vão conseguir manter esse tecido até a realização da cirurgia. O transplante de córnea, ele tem um custo, dos transplantes é o que tem o custo mais baixo. E ele é um transplante que o risco de rejeição é baixo. Então, o prognóstico do transplante de córnea é um prognóstico muito favorável e por isso que a gente estimula tanto as políticas de transplante de córnea. No caso dela, é um transplante para reabilitação visual, para melhorar a visão dela, né? Porque tem outros tipos de transplante que a gente faz para melhorar, para controlar uma infecção muito grave. E aí, o tipo da córnea doador é diferente. Então, no caso dela, a qualidade da córnea tem que ser muito boa, porque é uma córnea que tem esse objetivo de melhorar a visão mesmo. A complexidade maior, acho que é a delicadeza mesmo, né? Da cirurgia, que é muito delicada. Um pouquinho maior. A gente mede certinho para saber o tamanho da córnea dela e do que a gente vai ter que tirar. E aí tira a córnea dela e depois coloca a córnea do doador. O que sai é uma parte transparente. A córnea normal, ela é transparente. Então você não muda a cor do olho do paciente, nada disso, entendeu? Você mantém, porque é uma parte transparente que é substituída. Ela vai pôr a nova? Agora vai pôr a nova. Foi. Isso. Perfeito. E no caso da Tatiane, foi realizado o que a gente chama de transplante penetrante ou um transplante total. É um tipo de transplante de córnea onde a gente substitui todas as camadas da córnea. Porque o caso dela, ela tinha um ceratocone tão avançado que todas as partes realmente estavam acometidas. Muitas pessoas ainda podem estar tendo dificuldade e acesso a esse tipo de tratamento. E as pessoas do SUS muitas vezes ficam esperando encaminhamento e não precisa.
BOS disponibiliza um acesso imediato. É só entrar em contato com a nossa instituição, principalmente pelo nosso site, fazer uma inscrição e ele vai ter um atendimento inicial por telemedicina, até para facilitar a vida desse paciente, e confirmando que realmente é um paciente que vai precisar de um transplante de córnea, aí ele vai ser atendido presencialmente e entrar na fila de espera. A gente faz cerca de 80% dos procedimentos pelo Sistema Único de Saúde, né? Então, isso é um diferencial realmente do SUS, né? Do nosso país. Eu acho que é algo que a gente tem que se orgulhar, e se orgulhar do sistema, né? Porque hoje, realmente, com esse cadastro único, né? Realmente todos são iguais, né? Independente de se o paciente está fazendo o transplante pelo SUS ou não, a lista, quer dizer, o próximo da lista é o próximo da lista. Mas você vai ver, quando você tiver a oportunidade de conversar com um paciente que recebeu um transplante de córnea, né? Ou de repente você vê a cirurgia e no outro dia tira o curativo, é bem legal. Tá assim, um pouco, eu não sei, meio melecado, mas tá enxergando. Mas eu já tô enxergando bem até. Achei que ficava um pouco embaçado. É? Tá enxergando já melhor? Melhor do que antes. Muito melhor. Sério? Muito. Nossa, muita diferença. Tampa o seu outro olho, fazendo favor. Deixa eu ver. Geralmente a gente não testa no primeiro dia. Dá pra ver aqui? 2. Tá melhor mesmo. Mas Aqui dá pra ver? Já tá ótimo mesmo. E aqui? 5. Olha, você não enxergava. Não. Agora, pra gente ver mesmo o resultado visual, é daqui uns 6 meses. Tá certo. Graças a Deus, eu já tô enxergando melhor do que antes. A sensação é muito boa de felicidade. Tenho só agradecer que deu tudo certo. Ainda tá um pouco embaçada, mas eu tô enxergando muito melhor do que antes. Agora eu já consigo definir melhor as coisas. E conforme passam os dias, vai melhorando, vai clareando a visão. Qual é a sensação? É felicidade, porque é uma coisa que eu não tinha e agora eu posso ter de novo. Nós estamos no Instituto da Visão, com a função de agir na sociedade para melhorar a visão da população brasileira, principalmente daqueles sem o acesso importante para os avanços da oftalmologia. Doutor, Oi, Rubens Belfort, tudo bem? bom? Oi, Rubens. Prazer em vê-lo. Prazer em Bem-vindo. vê-lo. Muito obrigado, viu? É uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. Meu pai é oftalmologista, eu sou oftalmologista e meu filho. Então, 5 gerações trabalhando com lente. Várias gerações. 4 em oftalmologia, 5 trabalhando com lente. Então, as principais causas de cegueira reversível, além do óculos que nós já falamos, é catarata. Todo mundo vai ter catarata, alguns aos 50, outros aos 90 e nos 2 olhos. Tem centenas de milhões de pessoas no mundo esperando para ser operado de catarata. No Brasil, 500 mil de olhos aguardam a cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata é uma das cirurgias mais seguras da medicina, dá uma ótima recuperação, mas precisa ser feita. Então, óculos, catarata, transplante de córnea também é importante. Agora, diabetes é a grande causa emergente de cegueira em todos os países. O paciente vai ficando cego da diabetes conforme a diabetes vai existindo. Então, muitas vezes o paciente fala, não tem problema, que a minha diabetes está 120, mas é o tempo de duração da diabetes que pode causar cegueira. Então, diabetes, sim, é uma causa reversível, desde que você não espere o paciente ficar cego completamente. Paciente que às vezes tem 20% de visão de diabetes, faz laser, recupera tudo.
Então, o conceito de cegueira reversível depende também da fase da doença e o que você tem para tratar. Baixa de visão por óculos acontece em pacientes mais novos. Catarata acontece em pacientes mais velhos. Então, os impactos são diferentes na sociedade do ponto de vista socioeconômico da população, né? Mas a catarata, sem dúvida, tem uma importância grande. É um paciente já acima dos 60 anos, na maioria das vezes, que começa a ter dificuldade de fazer suas atividades e muitas vezes depende de outras pessoas em função da catarata, que é uma opacidade da lente que a gente tem no olho. A cirurgia de catarata, quer dizer, o acesso à população, o paciente SUS é difícil ainda no Brasil? O acesso à população para catarata ainda é muito difícil no Brasil, e não apenas no Nordeste ou no Norte, onde então a coisa é catastrófica. Mas mesmo aqui em São Paulo, o paciente tem dificuldade para encontrar o lugar para operar, tem fila. Então isso precisa continuar a ser dinamizado. Nos últimos anos, a situação voltou a melhorar, mas é um longo caminho ainda a percorrer para dar um maior acesso a paciente com catarata e precisando da cirurgia. E é uma cirurgia que você tem muitos detalhes importantes. A incisão é feita de um lugar onde não tem sangue. Então você corta sem sangrar. Esse é um bisturi especial. Todo mundo vai precisar operar catarata dos 2 olhos, com raríssimas exceções. É uma das cirurgias mais realizadas no mundo. Só no Brasil tem 500 mil de pessoas esperando para ser operada. Então, faz a incisão necessária para tirar a catarata e colocar no lugar da catarata uma lente. Isto é, entre a córnea e o cristalino. O procedimento continua a ser esse aqui. Esse é o mais adiantado que existe para a cirurgia de catarata. Chama facoemulsificação. Agora acabou de sair toda a catarata, muito pouquinho, que vai ser aspirada agora. A parte externa da catarata, chama córtex, ela é aspirada agora. Veja que não tem sangramento nenhum. O risco de operar catarata é praticamente o mesmo de você ir ao dentista. Esse tipo de técnica que está sendo usada aqui é uma técnica tridimensional, onde você, com esse óculos, consegue ter uma visão estereoscópica, melhor que a do microscópio. É um grande avanço tecnológico. A médica que está operando é a doutora Heloísa Nascimento. Doutora Heloísa Nascimento é uma das excelentes cirurgiãs que nós temos, jovem. Cada vez nós temos mais mulheres super competentes na cirurgia, o que é ótimo. E acabou a cirurgia, ele pode levantar e ir embora para casa sem problema nenhum, pode comer, beber, pode ver televisão. O senhor veio de carro aí, não? Vem. Vai comprar dirigindo? Não, meu filho está comigo. Mas dá para ir, se quiser do teste eu levava tranquilo. Impressionante, né? Como pode falar uma cirurgia, o senhor está tão bem assim? Graças a Deus, graças a Deus. Começa a embaçar de maneira quase imperceptível. Chega numa hora que você não vê nem o que está do outro lado. Catarata é progressivo. O custo da cirurgia da catarata ainda é mais alto do que o mundo pode pagar, não apenas o Brasil. Todo mundo vai precisar operar catarata dos 2 olhos, com raríssimas exceções. Então, é uma coisa que não pode custar muito cara. E a telemedicina aqui no Instituto avançou bastante? Sim, nós nos orgulhamos disso. Ano passado nós ganhamos os maiores prêmios de oftalmologia do mundo, baseando muita parte do nosso trabalho na tele. Nós temos 80 mil pacientes atendidos pelo SUS. Então nós temos, por exemplo, essa triagem que faz com teleoftalmologia na periferia da cidade de São Paulo, estado de São Paulo,
técnicos de enfermagem, estudantes, às vezes, fazem com auxílio de câmeras portáteis fotografia da retina, vem por tele para o nosso centro de leitura, ele é examinado e traz para a cirurgia já marcada com antecedência. Esse paciente tem glaucoma, é uma doença silenciosa. Quando a pessoa percebe, ela já chegou, ela não tem retorno. A gente pegando nessa fase, ele usando um colírio que custa R$15, ele não evolui para isso. Eu lembro de uma situação recente, onde num grupo na Amazônia, nossos cirurgiões operaram marido e mulher na mesma sala, ao mesmo tempo. Quando as duas cirurgias terminaram, o marido sentou na maca, a mulher sentou na outra maca cirúrgica, um olhou para o outro e eles falaram: nossa, há tantos anos eu não te via. E ela falou: e você continua bonito, hein? E os dois se abraçaram. Todo mundo chorou. Quando a gente ouve essa história, a gente tem vontade de chorar de novo. Quem tá a esposa lá? Parabéns. Pode descer, sei lá. Isso mostra como a medicina pode ser maravilhosa desde que exista para aquelas pessoas. No Brasil, a gente ainda tem uma dependência muito grande de usar o médico para coisas menos complexas. E o médico tem que ser reservado para coisas mais elaboradas, né? Então, sim, a gente tem que lutar para ter maior acesso ao óculos pela população. Falta de óculos ainda é o grande problema para as pessoas não enxergarem bem no Brasil. Como nós temos 2 olhos e a criança não fala nada e ela não tem experiência de vida para comparar, um olho supre a deficiência do outro. Então a criança não sabe isso. Meu nome é Miguel, tenho 5 anos. Eu ficava muito ruim. E às vezes eu reclamava que ele ficava assim. E depois eu ia ficar perto da TV. E aí depois eu ia ver se lá perto assim. Eu sou a mãe do Miguel Calazans, ele tem 5 anos. E eu comecei a observar alguns comportamentos dele dentro de casa. Então eu vi que ele ficava muito na frente da televisão. Quando jogava videogame com o pai, também em pé com o controle. A questão do sol, iluminação. E, em consequência, minha irmã trabalha nessa área de oftalmologistas, acompanhando cirurgias, equipamentos. E ela me indicou a doutora Heloísa, que é uma oftalmologista excelente. Ela disponibilizou de tratar do meu filho neste momento sem nenhum custo para mim, né? Até porque eu estava aguardando o SUS, eu não tenho convênio médico, nem um plano de saúde hoje. Não existe na atenção primária de saúde, tanto na UBS como na AMES, oftalmologistas. Haveria que ter uma forma de ter oftalmologistas. Eu entendo que vai ter como a demanda é muito grande, vai ter uma procura muito grande. Também você tem outras situações, como a alta miopia em criança, onde a falta de óculos impede a boa escola. Então, sim, falta de óculos ainda é o grande problema para as pessoas não enxergarem bem no Brasil. Então eu fiquei muito feliz, ela descobriu um problema sério dele, astigmatismo e miopia, 5 graus em um olho de miopia, 2,5 no outro olho. E aí fica ruim a visão. Até quando eu tô na cama, ele fica assim. E a questão dele reclamar de dor de cabeça. Porque ele é muito saudável, ele nunca teve nada, nenhuma doença, graças a Deus. E aí, de repente, ele fala, tô com dor de cabeça. Ai, não abre a cortina que tá ardendo no meu olho. Eu falei, Vem e fim. Então, nesse sentido, eu acredito que é muito importante, porque ele adora pintar com guache. Agora... Então, tudo isso ajuda a questão das cores. Agora já estão trabalhando com os traços dele, não pintar só, fazer os olhos, o nariz, a boca. Então, tudo isso acho que ajudou muito, né? Então, acho que eu fui na hora certa no sentido de que antes dele ir para a 1ª série, eu acho que foi super importante. Agora eu tô fazendo rápido, velocidade, os olhos. Eu não ficava normal, mas agora com o óculos ficou muito melhor a visão. E esse óculos é bom para leitura, eu conseguir
fazer meu nome, porque antes não dava quando eu era bebezinho. Pronto, Miguel. Mas no final das contas, para ele foi como se fosse um lazer. Então, desde o primeiro dia, ele já usa o óculos, já guarda na caixinha. Na escola foi muito bem aceito. O pessoal falou, olha, o Miguel já está usando óculos. Então, os próprios alunos, funcionários da escola. Então, tudo isso ajudou a incentivar bastante, né? E já o microfone ou não? É. Então, a população tem que saber que não é porque você está enxergando que você está bem. É importante fazer visitas oftalmológicas periódicas, porque daí a gente pega as doenças no começo, que são muito mais fáceis de ser tratadas. Você tá vendo que tem uma espuminha lá nele, lá, ó? Na câmera, vamos olhar pra espuminha. Oi, espuminha. Dá risada lá. Então, o pobre no Brasil não tem muitas vezes possibilidade de enxergar pela falta simplesmente de um óculos para perto. Dar um óculos para a população é o mínimo que você pode fazer. Tudo é preocupante, né? Existe muito isso. As pessoas cegas porque não têm acesso a óculos. Você falou reversíveis. As reversíveis são a falta de óculos e catarata. E as irreversíveis, mas você pode prevenir? Que pode o glaucoma, evitar. como você pode evitar, por exemplo? Fazendo o seu diagnóstico de glaucoma de forma precoce, eu quero aqui fazer a minha homenagem à USP, porque o Programa Mundial de Diagnóstico de Glaucoma mais festejado foi criado aqui. Antigamente, o glaucoma era diagnosticado pela pressão elevada do olho. Mas a pressão do olho flutua. Então, a chance de eu pegar uma pressão alta para fazer o diagnóstico é só 40%. Então, nós desenvolvemos um método que o diagnóstico é feito pelo fundo de olho, pelo nervo óptico. Ora, sabendo que o glaucoma é o ladrão mais esperto da visão, é assim considerado. Como é que funciona o glaucoma? A pressão do olho aumenta e danifica o nervo. O nervo óptico leva a imagem para o cérebro. Então, apesar do olho estar normal, as estruturas todas normais, o cérebro tudo normal, corta-se a conexão entre o olho e o cérebro. O desafio sempre fez parte da minha personalidade. Tanto é que eu fui para o glaucoma, que é o maior desafio. Você não sente absolutamente nada até você ficar cego. E eu chego para você e falo, olha, você tem que operar, porque senão você vai ficar cego. Mas eu estou enxergando, então. Então ninguém queria fazer glaucoma na minha época. Era muito pouco. Quase 7 anos sem ter ninguém que se dedicasse especificamente ao glaucoma. Por essas razões, eu falei, não, eu não consigo entender o paciente ficando cego na minha frente e eu não cruzar meus braços. Podia operar outras coisas, muito mais fácil, mais simples, não tão trabalhosa, tão difícil especialidade. Mas eu quis enfrentar esse desafio. Graças a Deus, eu me senti bastante recompensado com o que eu fiz até agora. Eu acho que a visão não tem preço. A visão, a pessoa que perde a visão, como você também chamou, é triste. Recuperar a visão é extremamente gratificante, mas evitar também que você perca a visão é igualmente gratificante. Nós temos que dar um passo à frente, nós temos que ser mais humanos, pensar mais no povo e pensar no sofrimento do povo. Você veja um paciente cego, ele precisa de alguém para andar com ele, para cuidar dele. Ele não produz para a sociedade, ele sofre. Para que isso, se a gente pode evitar? 90% das cegueiras são evitáveis, ou mais. Aí você pode pegar e sentar no sofá. Pode pegar. Muitas pessoas não enxergam porque não têm óculos, é isso? Muitas pessoas não enxergam porque não têm óculos e cada vez mais a gente sabe que, felizmente, nós estamos vivendo mais do que o olho aguenta. A partir de 40 anos, quem não precisa de óculos para longe, precisa de óculos para perto. Óculos, lente de contato, fazem parte do que o paciente vai precisar a vida inteira, uma ou outra fase da vida. E no Brasil, depois dos 40 anos, você, para conseguir o óculos de perto, tem que ir ao médico, ao contrário de outros países. Então, o pobre no Brasil não tem muitas vezes possibilidade de enxergar pela falta simplesmente de um óculos para perto. Dar um óculos para a população é o mínimo que você pode fazer.
tudo é preocupante, né? No momento que nós estamos vivendo de alta tecnologia, existe muito isso. As pessoas Existe cegas muito. porque não têm acesso a óculos. Para você Como ter funciona isso? Essa Brasil, tragédia, né? Porque é uma é tragédia. uma tragédia. A cegueira, para mim, é uma tragédia. É a negação da minha profissão. E por falta de óculos, que é uma coisa simples, mais ainda. 47, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 47% dos casos de cegueira reversível é falta de óculos. Não é absurdo? É um absurdo, é uma coisa que envergonha o Brasil. Eu diria que os dois principais aspectos que a gente tem que encarar em relação à visão no Brasil são, primeiro, sim, a teleoftalmologia, a telemedicina em oftalmologia é fundamental para ajudar o acesso, ajudar o diagnóstico e o tratamento. E segundo, nós temos que disponibilizar os óculos para a população, principalmente os óculos para perto. O indivíduo que mais de 40 anos, com frequência, ele passa a perder a possibilidade de ler jornal, de bordar, de fazer artesanato, de cuidar do dia a dia para perto. Isso é facilmente resolvido nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo. Como? Indo ao supermercado, ele pega o óculos, ele experimenta o óculos, a hora que ele encontra o óculos que permite ele ter a leitura que precisa, ele compra um óculos. Um óculos que é vendido na China por 75 centavos de dólar. Então, vários pacientes têm uma baixa visão porque não fizeram o exame oftalmológico ou, às vezes, fizeram o exame oftalmológico, mas não tiveram condição de adquirir o óculos que vai melhorar a visão. 85% dos casos de deficiência visual ou problemas visuais são resolvidos no consultório básico. Não precisa de grandes equipamentos, eu resolvo no consultório básico. Então, é um processo que, se for estabelecido e fizermos isso em nível populacional aqui em São Paulo, primeiro vai ser fantástico. Quer dizer, o SUS é um sistema maravilhoso. Fantástico. Quer dizer, com profissionais maravilhosos, olha a estrutura que você tem aqui. Fantástico. Né? Mas aí a gente escuta há décadas, não é isso? É verdade. Não é de um governo, Não. é de todos os governos. Todos os governos. Falta verba. Né? Então as pessoas, eu não sei quando, eu espero que um dia, apesar da pandemia mostrar para a imprensa, para a população, para os governantes, que o SUS é que salvou realmente milhares de vidas, salvou muito mais vidas do que qualquer sistema, o número de pessoas atendidas salvas. Fantástico, fantástico. Fantástico. Agora, eu espero que a pandemia, e sempre falo isso, justamente dê uma chacoalhada, né? Não tem verba? Vai arranjar verba. É a saúde do povo brasileiro, né? Não é isso? Não tem preço. Né? Não tem preço. Então, quer dizer, não adianta, não há conscientização. Você concorda? Concordo. Não é uma crítica política, é uma crítica humana, humanitária que eu estou fazendo. E as pessoas que estão cegas por falta de óculos, não preciso nem terminar com uma frase assim o programa, né? Eu vou repetir com o meu olhar. Gente, cegueira por falta de óculos neste país, por favor. Muitas vidas sanguinárias foram vítimas de os meteoros. Agora acabou. Quando a gente fala da inteligência artificial, ela nada mais é do que um novo modelo matemático ou de algoritmos que processa uma grande quantidade de informação, de dados. Todos os dados armazenados do Encore estão nesse equipamento, que é um equipamento exclusivo para inteligência artificial.
quando nós temos uma quantidade absurda de informações para processar, e isto não é capaz para o ser humano em tempo real. Quando a gente pega uma imagem e você consegue avaliar ela se ela tem ou não alguma coisa que destoa de uma imagem normal. Olha, eu tô vendo aqui um paciente na minha frente, como se tivesse um paciente mesmo. Um pouco de ficção com realidade. Ideal com concreto. Fantasia com aquilo que é tangível. Muito legal. Será que nós podemos melhorar a avaliação dos sinais vitais e indicar se ele está piorando e talvez o profissional não percebeu? Sim, isso já é tangível, já é uma coisa real. Ela já se incorporou no nosso cotidiano.